bom dia! Mais um dia de live. Essa semana tá animada. Uma semana de aquecimento para o Congresso, Segredo dos Grandes Casos Clínicos, que vai acontecer sábado e domingo, dias 23 e 24, onde a proposta é te mostrar como o diagnóstico muda tudo. Eu não sei se você está acompanhando aqui no perfil vários profissionais renomados contando histórias de como o diagnóstico foi fundamental para mudar a condução do caso. Hoje, a gente tem um convidado muito especial, o Bolivar Pimenta, que é um ortodontista com muita experiência e ele topou dividir essa tela aqui comigo para a gente conversar sobre diagnóstico na ortodontia. Eu gosto muito de pensar que a ortodontia abriu caminhos para o diagnóstico. Por que você está falando isso, Cláudia? Porque o diagnóstico, ele não é feito só de imagens radiográficas. O diagnóstico, ele é feito também de imagens que mostram a condição atual do paciente. Só imagens? Não. O diagnóstico, ele começa num exame clínico, na verdade, numa anamnese completa, num exame clínico detalhado, trazendo a queixa principal do paciente. E nem sempre, na verdade, algumas vezes o paciente tem essa consciência da necessidade ortodôntica pela questão estética, mas nem sempre o problema dele é só estético. E ele precisa ser diagnosticado da melhor forma para que você consiga fazer a proposição do melhor plano de tratamento que esse paciente precisa. Como que a gente tem um bom plano de tratamento? A partir de um excelente diagnóstico. A ortodontia é uma especialidade que há muito tempo padronizou, além dos exames radiográficos, padronizou as fotografias. Fotografia, Cláudia, é um tipo de exame? É um tipo de registro que vai mostrar para esse paciente como está a situação atual da arcada do paciente. Quando a gente fala de ortodontia, a gente precisa lembrar que esse paciente tem uma condição que ele vai passar por um tratamento e, na verdade, à medida que esse tratamento vai evoluindo, talvez ele nem se lembre como era o próprio caso. Daí a importância também do registro diagnóstico desse processo. O Bolivar já está aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar ele para... Não. Bolivar, eu preciso que você... Olha ele aqui. Pronto, agora a gente vai ter esse especialista em ortodontia, né? Eu estou falando aqui do diagnóstico, mas a gente tem que trazer a visão do especialista. Aê! Conseguimos! Tudo bem? Bom dia, Bom Bolivar. dia. Obrigada, viu? Imagina, é sempre um prazer enorme. E aí, querida, tudo tranquilo? Madrugamos aqui para bater papo. Ah, isso é sempre, isso é padrão. Que bacana. Bacana. Vamos nos apresentar, né, para as Legal. nossas audiências trocadas, né? Aham. E o intuito é esse, a gente apresentar para quem acredita no nosso trabalho, outras pessoas a quais a gente acredita no Legal. trabalho também. E aí, sempre tenho começado a live pedindo para você se apresentar, não só pelo currículo, que eu sei que é extenso, mas pelo propósito. O que te move hoje, em termos de propósito na odontologia, e o que te trouxe até aqui, dentro desse processo, porque a gente acredita numa odontologia incrível, isso é fato. Mas Legal. o que te move? Qual o seu propósito? Bom, vamos lá. Meu nome é Bolivar, né? Para quem não me conhece ainda, sou mestre em ortodontia, moro aqui em Bauru. E
propósito maior que a gente tem que eu vejo, né, como busca sempre é atender a, e melhorar a autoestima do paciente. Porque a técnica, né, a técnica que a gente usa, a especialidade, ele veio buscar por conta disso, mas muitas vezes a autoestima dele está baixa por conta disso, né? Lógico, tem a parte funcional, a dor, o incômodo, sim, mas muitos têm também o preconceito, a vergonha, o medo, e aí você transformar a vida dessa pessoa nesse sentido, dar uma autoestima para ela, eu acho que esse é o propósito que a gente tem para devolver uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né? E o como a gente faz, né? Começa pelo porquê, né? É, E o como a gente faz com a ortodontia, né? Então a ideia é se entregar com eficiência, entregar com velocidade o quanto antes, né, para o paciente e entregar com excelência para ele ter uma qualidade de vida melhor, tanto na parte funcional quanto na estética e a autoestima dele, né, que vem em conjunto. Esse é o me propósito veio principal. aqui duas coisas na cabeça. Uma é, quando você fala de uma condição que mexe com o emocional de um paciente, a gente está falando, né, de pacientes de idade adolescente e adulta que já entendem essa questão estética. E aí, o primeiro ponto é, às vezes o paciente vem buscar por uma condição estética, mas ele tem um problema funcional que gerou aquilo, e daí a gente tem a importância desse diagnóstico bem feito. Talvez ele tenha procurado por um motivo, mas o tratamento dele vai ser conduzido, né, de uma outra forma para chegar naquilo que ele realmente precisa. Aham, é, E o outro ponto é a ortodontia mudou absolutamente. muito. E eu acho que isso está dando acesso e informação a novos tipos de paciente. Por isso que eu fiz essa correlação, né, do paciente adulto que já tem consciência e procura, e como essa ortodontia se transformou absolutamente, enfim, não sei nem explicar. A ortodontia mudou muito. Não toda, a odontologia como um todo, né, mudou. A tecnologia veio, entrou forte e consolidou, né? E aí, acompanhar essa tendência é o principal fator que a gente tem que buscar, porque o paciente que vem lá da década de 90, 2000, é diferente do paciente de hoje. Totalmente diferente, né? Eu, quando comecei, 20 e tantos anos atrás, já com a horta, a gente percebe nítida a diferença do paciente daquela época e o paciente de hoje. O Do que paciente ele de vem hoje, buscar, aham, é, ele vai buscar diferente. Ele já vem com plano de tratamento, às vezes, ele já vem com o tipo de aparelho, ele já quer a condição, olha, eu tenho um prazo, então mudou completamente. Ele ele é fala menos assim, passivo, né? aham, menos passivo, muito Ele mais. traz mais informações. Você atribui isso, óbvio, à tecnologia, sim, que eu digo que a gente está na melhor fase da odontologia e só tende a melhorar, mas também que foi proporcionado pela tecnologia, os alinhadores invisíveis que trazem esse desejo, porque antes colocar aparelho fazia com que você ficasse feio, você piorava ou melhorava. É, E os alinhadores trouxeram uma possibilidade de estar em tratamento de forma imperceptível e às vezes até numa posição de status. sim, isso é verdade. Isso aconteceu muito e acontece. Muitos pacientes chegam já falando, eu quero esse. Eu quero o alinhador, eu quero esse transparente, eu quero essa placa, eu não quero outro tipo de aparelho. E a busca por retratamentos, porque retratamento existe, né? Isso é importante a gente sempre relatar e os pacientes também entenderem isso. Recidiva de tratamento, tem que se mexer, ele vai se mexer enquanto você for vivo. A gente sempre, eu sempre brinco, falo
com o meu mestre também, o professor Dino Capelosa, ele fala, a única coisa estável na boca é a má oclusão. É a única coisa estável na boca. Então o resto, ele vai ter instabilidade. Quando? Não sabemos. Por quanto? Não sabemos. Mas ele vai mexer. E aí entra o contexto. Quando o paciente já usou lá atrás um aparelho fixo, ele não quer pôr de novo o mesmo aparelho para corrigir esse detalhe que mexeu. E às Aquela vezes experiência ele já teve. não quer. Então ele quer fazer, ele não está contente, ele não está satisfeito, ele está incomodado. E hoje, com redes sociais, selfie, vídeos, lives, aparece muito mais os dentes. E aí a pessoa não Verdade. quer ficar com o dente desalinhado. Ele se incomoda quando ele se vê, né, nesse post, ele se incomoda, então ele quer corrigir. E aí ele busca alternativa. E a alternativa dele ele não quer aparecer mais. Então o alinhador veio forte para esse tipo de paciente, né? Recidivos de tratamento, pequenos movimentos, apareceu muito mais do que antes. Antes era um apinhamento anterior e inferior, por exemplo. É comum ter, por estreitamento do arco, por conta de avanço mandibular, crescimento, por conta de envelhecimento, musculatura, tudo favorece a apinhar o dente. E aí as pessoas não ligavam. Tinha o dentinho tortinho ali embaixo e estava tudo bem. Porque não é uma má oclusão, é um apinhamento. Ele tem um pouco mais de dificuldade para higienizar, tudo bem, né? Um caso mais leve, não vai interferir. Porém, a estética hoje a pessoa vem porque tá 3 graus girado o dente, entendeu? E E sabe que aí eu ele. nunca tinha pensado nisso? É muito comum. É a sua rotina, né? Eu nunca tinha pensado em dois aspectos enquanto você falava aí. Eu Que falei, meu legal. Deus, como é bom a gente aprender e conversar e trocar ideia, né? Porque o que eu tô, o que eu acho mais legal da live, tanto para quem entra quanto para quem está participando, é que na verdade é um bate-papo. É como se a gente estivesse Exato. sentado, almoçando, tomando um café no restaurante e a gente está Aham. batendo papo. E isso, Exatamente. isso provoca tanta mudança de percepção e sacadas pequenas que fazem a gente olhar o caso de um outro jeito. Aham. Porque o dentista, quando senta um com o outro, às vezes, para falar profissionalmente, não é para trocar ideia, é para defender posicionamento. Aham. E o legal da live é que a gente vai trocando, e você foi falando, eu fui analisando, né? Pós-pandemia, a gente tem o uso da câmera do celular para dentro e não para fora. Já Exatamente. muda completamente. Quando o celular está para dentro, ele está mais próximo. Se ele está mais próximo, ele vai mostrar mais detalhe. Muito mais. E se ele vai mostrar mais detalhe, aquilo que não incomodava, porque não era visto, passa a incomodar, né? Mas A experiência anterior de usar aparelho pode ter sido eficiente e, e, e pode ter sido, de certa forma, satisfatória, em outros momentos não, porque a gente sabe sim. que o aparelho fixo, né, você acaba tendo mais dificuldade de higienizar e tudo isso. E o que você falou para mim fez muito sentido, que é um paciente que já teve uma experiência com uma ortodontia fixa, já teve certa movimentação e consegue, então, ter uma outra oportunidade, ou para retratar, né? Realinhar ou retratar, me perdoe se eu estiver usando a Aham, tá palavra errada certo. dessa Putz, é isso expressão. mesmo. Ele quer uma experiência diferente. Aham. Ele quer uma experiência mais rápida. Ele não quer um aparelho que mostre para ele uma aparência infantilizada, porque ele não é mais um adolescente, um Exato. jovem adulto. Shopping. Ele é um empresário, ele agora é um dentista, ele agora e ele não quer essa aparência, né? Ele Nossa, não você foi quer. falando, eu fui falando, nossa, é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio. Mas se a gente não para bater papo sobre isso, essa reflexão não Fica. vem, né? É impressionante. E do outro lado, nós também, porque a gente fica só voltado para a ortodontia.
E aí, quando eu entrei na DOC, eu comecei a olhar outras coisas. Eu falei assim, gente, o mundo é maior do que eu estou imaginando, porque eu só fico olhando para a ortodontia, olha o tamanho desse mundo, né? Então Esse a gente mundo. fica muito preso à nossa especialidade, tão afincado na especialidade, que aí não enxerga o que tem em volta do mundo, que cresceu, que melhorou no mundo aí. E você fica só refém do dia a dia do trabalho, né? E da sua profissão. É um Mas, pensamento mais fixo, né, naquilo que a gente ah, faz e faz com excelência. Por isso que faz com excelência, porque faz muito e com faz muito muito no foco. mesmo, focado. Mas é interessante essa conversa, esse bate-papo de mostrar um outro horizonte, uma outra forma de enxergar, tanto de qualquer especialidade. É interessante para o paciente também, porque o paciente ele não é nenhuma especialidade, ele vai lá, que ele Ele não é quer, nem eu nem você, né? ele vai lá para se resolver o problema dele, como vai resolver com vocês. Então, é interessante esse bate-papo, mas eu vejo assim. A ortodontia veio mudando, entrou um outro aparelho, mas a gente sempre tem que colocar bem forte isso, bem fixado, que não é o aparelho que resolve, né? O aparelho é uma ferramenta para você fazer um movimento. Então, ele tem limitações, igual qualquer outro tipo de aparelho. Você precisa entender, o ortodontista precisa entender da mecânica, entender do funcionamento dele, porque ele é diferente. A ortodontia, como diagnóstico, é a mesma. Porém, a movimentação dele é diferente do aparelho fixo. E aí não tem milagre, né? Porque o A comércio biologia é vem. a mesma, né? Não mudou nada, né? Você trocou de biologia? Não, você trocou de aparelho. Então, eu deixo bem É. claro isso. Você não trocou de biologia, você trocou de aparelho. Então, os movimentos são iguais e você tem a distância que você está trabalhando, você tem raiz dentro do osso, você tem perfil, tipo facial, tudo isso está envolvido. Então, quando o paciente chega, eu quero um alinhador. Ótimo, vamos lá. Vamos fazer um planejamento. E aí, dependendo do tipo de mal oclusão, vai ser mais demorado do que o aparelho fixo? Vai. Dependendo, vai ser mais rápido? Também. Então, tudo depende do tipo de movimento que vai ser, porque aquele aparelho vai ser facilitado ou dificultado. Mas ele resolve qualquer caso? Sim, resolve qualquer caso. A E quem questão define isso é o diagnóstico. diagnóstico e o ortodontista. Quem define isso é ele. Então, se você não tiver um diagnóstico preciso, não tiver um plano de tratamento bem ajustado, ele vai ficar trocando alinhador, porque o alinhador, como um contexto de tratamento, as sessões não tem o que fazer, porque já foi feito lá no plano de tratamento, lá atrás, no setup digital. É, não tem troca de nada, né? A troca é a placa que já foi planejada numa sequência lógica. Exato. Lógico, tem alguns detalhes que você pode Sim, ajustar, mas assim, num contexto geral, não. A ortodontia fixa, não. A ortodontia fixa eu posso planejar todo mês. você vai mexendo Tentou, mexeu, andou, beleza. Não andou, troca. troca. E aí Uau, você vai. também nunca tinha pensado nisso, e aí vieram duas coisas na minha cabeça. Muitas. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro que tudo é Ótimo. definido pelo diagnóstico. Casos complexos, casos simples, casos favoráveis e casos menos favoráveis. Quando a gente tem um profissional capacitado aliado a um diagnóstico completo, a gente junta essas duas informações e tem uma proposta de tratamento. Os alinhadores trazem uma previsibilidade, que é uma palavra que eu gosto muito, né? Você está mais ciente, né, do que vai acontecer, ao mesmo tempo traz uma responsabilidade maior. Porque se no começo, como você me explicou, você já faz todo o planejamento, você precisa estar muito bem embasado e com uma quantidade suficiente de informações que te permitam o diagnóstico preciso. Exato. Por quê? Recalcular a rota no meio do caminho
é mais complexo, porque você já fez uma previsão a médio. Posso falar a longo prazo ou só médio? Pode, tem curto, médio e longo prazo. Então, você já fez, né, um processo maior. E por que eu estou falando isso, Olivar? Porque, como radiologista, hoje eu não tenho mais clínica radiológica, mas tive por muitos anos. O que eu percebo, que eu percebia na ortodontia, e, e, e eu não tinha mais clínica radiológica nesse boom dos alinhadores, tá? Mas o que eu via e o que eu percebo hoje. Hoje é mais uma percepção pelo que eu troco com alunos. O que eu via antes era uma quantidade, vou falar suficiente, porque quem determina o tipo do exame, dependendo do caso, é o paciente. Uma quantidade suficiente de exames que, quando somados, faziam o papel de diagnóstico daquele paciente. E quando eu abri a live, eu estava falando da importância da fotografia como no papel do diagnóstico. E a ortodontia foi a primeira, eu acho que é a única especialidade que definiu a fotografia como um protocolo inegociável. 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 Isso vem, né, em lupa em um monte de coisas. Primeiro que o inegociável é possível, quem define é você, não só a sua especialidade. Então você pode pedir o exame que você acha necessário. Mas o que eu via na ortodontia convencional era uma quantidade muito grande de exames iniciais, então, para, né, o diagnóstico inicial, quase nenhum exame de acompanhamento e quase zero de Final. exame final. Por que que isso acontece? Eu vejo muito isso pelo hábito errado, né, do ortodontista, porque ele é treinado na especialidade, eu como professor de pós-graduação, a gente treina e explica. Olha, cada fase importante do tratamento que você fazer, independente se é caso complexo, caso simples, se é alinhador, se é bracket, se é ortopedia, não importa. Você tem que saber o que está acontecendo lá dentro, porque você só olha a coroa e a gengiva e o resto. E você precisa ter essa noção. E o dentista, como um todo, colocando, generalizando nesse contexto, né, que acontece, eles não veem muito isso. Talvez ficam com receio de pedir o exame e o paciente contestar e falar: ah, não, não quero, é muito dinheiro, eu estou com medo. Eu percebo esse medo do dentista pedir um exame complementar, um exame durante o tratamento para o paciente, com medo do paciente reagir e não ir naquele mês para não pagar manutenção, sabe? Eu comecei a entender isso. E lógico, não O dentista está refém do paciente, né? refém do paciente. Aí eu falei assim: não, gente, você não pode ter medo de pedir um exame. Você está pedindo um exame é por cuidado dele, não é por defesa sua. É para você saber se está indo bem, se está tudo correto, se tem algum problema, se tem uma raiz angulada, se está com inclinação maior. É para ver isso, esses detalhes, porque você não enxerga, né, clinicamente só. Então a gente percebe isso, que durante as fases do tratamento, fala: olha, gente, acabou essa fase aqui, pede uma radiografia para ver como é que tá, porque como é que você vai fazer o restante daqui para frente, né? Tem as fases do tratamento. E aí, no final, como é que você vai tirar o aparelho e falar: tá encaixada a mordida? Pronto, tira o aparelho e não impede nada. Eu falei assim: mas se a raiz estiver fora de posição, se tem cuspe de fora, ele vai mexer. É recidiva. Recidiva já tá aí. Aí você fica dando sopa, ele vai aparecer mais rápido. E aí eles não pedem de medo, talvez de vergonha, de não querer gastar. Eu falei assim: gente, quem tem que pensar é o paciente, e você tem que Eu tô pedir. contigo nesse propósito, nessa briga aí, porque o que você falou é fundamental. Se você movimentou, a coroa pode ter te dado uma resposta positiva ou nem tanto, mas a raiz, né, o que está implantado no osso, é que determina o que é possível. Exato. Então, mexer um pouquinho, e aí eu não estou falando de pouquinho, gente, para pedir o exame, né? Começou hoje, pede amanhã. Mas vem uma coisa que você falou, eu acho que está muito na cabeça do dentista, e eu queria
desfazer essa crença, né? E com a sua ajuda, eu acho que a gente traz as duas vertentes aqui. Quando o dentista, isso é uma crença da cabeça do paciente, que ele acha que se ele pede um exame no meio do tratamento, ele está dizendo para ele mesmo e para o paciente que ele não acertou. Portanto, ele coloca em xeque aquilo que ele mesmo planejou. Nossa, mas se eu pedir um exame no meio, para que eu vou pedir? Para ver se eu estou acertando mesmo? E, na verdade, o contexto é outro, né? É para você dar segurança de que a biologia dele, dentro do diagnóstico que você fez, está respondendo conforme o seu planejamento, porque às vezes não responde. Não Sim. responde ou por uma condição do paciente, ou não responde porque a gente não conseguiu enxergar efetivamente. E se o dentista, no começo do tratamento, já se antecipasse e falasse que durante o processo, na etapa tal, tal e tal, ele vai pedir reexames, esse desconforto de ser julgado porque o paciente vai achar que eu não acertei, ele é eliminado. Eu penso o seguinte, Claudinha, nesse contexto, você está exatamente, está perfeito. A questão é o financeiro. Quando o cara não fechou o tratamento ainda, ele já vai pensar, Ah, é o mais uma dentista coisa, é mais uma então, despesa. entendi. E aí o dentista cria essa crença, tá? Não é o Entendi. paciente. Não tinha pensado nisso. Olha como é O bom a gente paciente conversar. pensa, ele vai falar assim, não, se eu ficar botando um monte de exame para ele, ele não vai fechar o tratamento comigo, Entendi. Faz sentido. Olha isso. né? Então eu vejo nesse sentido, né? Ele não está errado, não está certo, não é julgar isso daí, mas eu percebi que se começar a pedir exames Se durante o antecipar tratamento, demais, ele vai falar, ih, não vai caber no meu bolso. ah, Não não, vou vai nem ficar muito começar. caro, não vou nem começar. Boa. Daí ele não vai fazer o tratamento e às vezes até o paciente vai fazer, mas o dentista tem medo de falar isso, de perder o paciente. E qual que você acha que é a abordagem ideal dentro da necessidade ortodôntica de reavaliar durante o percurso? Eu acho que conforme o tipo de movimento que você faz, de acordo com a movimentação que você faz do tratamento, você executou um certo movimento, tá? São vários, é tridimensional, então tem movimento de raiz, tem movimento de coroa, movimento de corpo, enfim. Como você tem muitos movimentos, conforme o movimento mais complexo que você faça, né, a mecânica que você está usando está utilizando um movimento mais complexo, é importante você analisar radiograficamente para ter uma noção espacial melhor, até para ser comparativo com a inicial, para ver resultado. Não é para você se julgar se deu certo ou não a mecânica, mas é para ver se o resultado está respondendo bem. Porque a mecânica existe, a técnica existe, você aplica, mas 100% dos pacientes vai funcionar? Não. Tem paciente Não. que funciona de um lado e do outro não. Do Né? outro não funciona de jeito nenhum. Não vai. Vamos colocar um exemplo. Tirou premolar para fechar espaço para retrair os dentes, tá? Melhorar o perfil do paciente. Aí, de um lado está fechando bonito, do outro lado não fecha. Ele está usando a mesma mecânica, mesmo paciente, mesmo dia, mesma sessão, tudo igual, e de um lado não está indo, do outro lado foi. Então, você precisa radiografar para ver, você precisa olhar o que está acontecendo, você tem que ter exames durante esse período para ver. Não precisa pedir uma documentação completa. É Não. isso. Um exame, uma panorâmica, uma teleradiografia já te dá uma visão. Se aparecer alguma coisa que suspeita, aí você pede exames complementares. Caso contrário, você segue. Fala, não, tá ótimo, vamos seguir. Principalmente para analisar, né, o caso de ortodontia infantil. Você está abrindo espaço para o canino vir. Como é que você vai saber se o canino está vindo ou não, se ele mudou de posição ou não, se não tem radiografia? Você vai ficar esperando? Não, É. não dá, e ele demora. Então você radiografa e compara. Fala, olha, mudou o posicionamento, melhorou aqui. Desceu, mudou, ele buscou um espaço, ele deu uma viradinha. Exato. Então, são várias situações que você vai precisar pedir. A questão que eu vejo é que o dentista,
ele tem o hábito de querer a velocidade. Ele quer resultado rápido, ele quer fazer tudo na hora, tudo correndo, e a gente vê, é comum os alunos chegarem com fotografias de casos que eles tiraram do celular e falam assim, planeja para mim. Eu falei, cara, eu preciso dos exames. É o seu paciente, não é meu. Eu posso chutar aqui e falar, ó, faz assim, você vai embora feliz e vai fazer, mas o paciente é seu, minha responsabilidade também é mostrar para você o que, que é correto. E aí eles não pedem radiografia. Ah, eu tenho uma panorâmica. Eu falei, cara, cadê a teleradiografia lateral? Para quê? Para ver a inclinação dos dentes. Se ele está inclinado, se ele não está, se o perfil permite jogar os dentes mais adiante, protruir, se permite retrair. Tudo na teleradiografia vai me dar questão esquelética, tipo facial, né, crescimento, vai me dar tudo ali. Aí ele falou, eu não trouxe. Eu falei assim, então não vou fechar o diagnóstico. Eu Então acho que é isso. falta. Como educadores, né, da sociedade e educadores de alunos, a gente tem que estar aqui nas redes e se posicionando para que as pessoas entendam o que é. Tudo bem que tem o ideal e o possível Sim, sim, em claro. qualquer área, mas o que é necessário para um mínimo sucesso do Uhum. processo. Ainda nessa linha, esse avanço dos alinhadores, que eu acho incrível, enfim, mas que a gente tem que entender, né, indicações, limitações e todo esse processo, eu vejo muita gente pedindo só o escaneamento e não pede um exame de imagem. Aí eu quero morrer. Eu falo, Senhor Jesus, ilumina essa cabeça. Não é desse jeito. E aí eu vejo, e é comum, é mais do que a gente imagina. A gente, se eu analisar o analógico, é a mesma coisa. O paciente moldou, levei um modelo de gesso e planeja para mim com o modelo de gesso. Tá igual. Adorei. É isso, é igual. Só mudou a tecnologia, mas é Só igual. mudou a tecnologia. É igual. Eu falo, como é que eu vou planejar um paciente com modelo de gesso, meu amigo? Eu preciso de ter todos os exames. E aí, eu sei que como planejador de alinhadores, porque eu tenho, confecciono, faço em office, né? A gente confecciona e faz para alguns amigos, colegas, alunos, né? Não é uma empresa de alinhadores, mas a gente faz, né, para alguns amigos, né? E aí eles mandam para a gente e falam, estou te mandando escaneamento. Eu falei, cadê o resto? Aí eu mando um formulário, falo, ó, você preenche esse formulário para mim, me manda todas as fotos e as radiografias. Não, mas é só para arrumar os quatro É incisivos. só. Eu sei que é só os quatro incisivos, mas eu preciso saber tudo. Ah, é só levar para trás. Falei, não tem espaço. Como é que eu vou levar para trás? Ele vai bater com o inferior. E aí, quem que vai arrumar? Como é que eu vou arrumar? Ah, então, é muito detalhe. O alinhador é muito mais detalhado Ele, quando ele você. simplifica, né, a mecânica visualmente, mas ele não diminui a responsabilidade e a mecânica, né, que a gente tanto está falando aqui, vai movimentar do mesmo jeito. O diagnóstico e o planejamento do alinhador é muito mais complexo do que o aparelho fixo. O aparelho Exatamente fixo. pelo que a gente falou, né? Porque você não tem como calcular a rota. Aham, não tem. E aí você vai fazer isso no software, passo a passo, dente a dente. Então eu falo, ó, gente, você tem que escrever no planejamento para pedir, solicitar para uma empresa de alinhadores. Olha, alinhe e nivela. Não, não, é o que mais acontece. E mais do que isso veio aqui na minha cabeça, o que ele vai fazer depois, né? O que ele pretende. Porque a linha e nivela para quê? É para botar uma faceta? É para Para criar fazer o quê? espaço? É para Para quê, né? onde? Então, para onde? A linha nivela para onde? Porque ele está apinhado, não tem espaço. Eu preciso criar espaço. Para onde vai criar esse espaço? E aí, ó, com escaneamento? Não dá. Não dá. Não dá, impossível. Então a pessoa tem que ter essa ciência, né? O ortodontista está ciente disso, porque o alinhador é fantástico, ele tem as limitações dele, ele tem vamos colocar, a previsibilidade por conta do número de alinhadores não condiz exatamente com o término de tratamento. Então, deixar claro que é bom, importante salientar isso, porque assim, Boa, gostei disso. deu 15 alinhadores, você vai usar, vai 16 alinhadores, você vai usar dois por mês, 8 meses acabou o tratamento. Não,
Não Dá vai. uma falsa sensação de que termina quando acabar a última Vai, placa, né? o dia Boa. tal acabou. Não, não existe. Isso é ortodontia. Não é o alinhador que é falho, então tem problema. Não, é ortodontia. Eu nunca posso chegar para um paciente e falar, ó, dia 19 de maio de 2028 eu vou tirar o seu aparelho, tá? Não tem como falar isso para o paciente. E o alinhador, ele coloca esse número de alinhadores para você fazer um movimento. Ele gera essa quantidade de movimento e gera o número de alinhadores. Mas isso quer dizer que vai acontecer na boca do paciente todos os movimentos? Não. Muitos movimentos são com baixa previsibilidade, 40% de previsibilidade. Au. E aí você vai ter que refinar, a gente chama de refinamento. O que que é? Chegou até um ponto, aí agora vamos fazer um novo plano de tratamento daqui até o final. Ele vai Super, andando por super, super. partes. Você vai recalcular a rota Aham, até onde você chegou, né? exatamente, recalcula. E aí você vai ter mais alinhadores. Então eu sempre falo para o paciente, falo, olha, o tratamento seu agora de primeira fase vai ser essa quantidade de alinhadores, vai ser nesse projeto. A ideia é chegar nisso, mas é biológico. Aqui nós estamos no virtual, movimento, clico no dente, ele arrasta, ele vai para onde eu quiser. Na boca tem limitações, então vamos colaborando, isso sem contar a colaboração do paciente, tá? Mas vamos contar que o paciente usa perfeito, disciplinado. Ele vai ter falha. E aí vai precisar fazer mais jogos de placa, mais planejamento, dois, três. Aí é que entra o erro. O ortodontista que não planeja bem desde o início, ele vai refinar várias vezes. E aí a gente chama alinhador infinito. Não termina nunca. Porque ele está lá trocando placas. Até aí tudo bem. O paciente fala, e aí como é que tá? Não, tá entrando as placas, tá encaixando, tá tudo bem, vai seguindo. E aí ele vai esperando. Ele fica esperando aquele resultado acontecer. E aí chega no final, então faltou e acabou as placas. Ah, vamos fazer mais. Tudo bem. Aí faz mais. Aí mais. Aí acabou. Invisível e infinito. Aí vai chegar uma hora que fica alinhador infinito. E aí a pessoa cansa. Aí você reza para o paciente falar, tomara que ele fale que tá bom, eu falar que E não tá bom quer mais. também, e tchau. E tchau. E acabou. Tá bom, tá bom. Ah, eu tô contente. Ai, que ótimo. Pronto, tchau. Ai, que bom. E não terminou. E dentro desse processo, veio duas dúvidas na minha cabeça. Enquanto você Pode falava falar. assim, ó, a gente vai até aqui e depois vai de novo. Aí vem na minha cabeça a história do exame que se falar que tem, da mesma forma, se você falar que vai até aqui e depois vai recalcular, pode ser também que ele não comece, sim ou não. Sim. Aí fala, Então para mim tá também, bom. para Tá mim tá bom. bom. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que aí entra um processo da gente se comunicar bem com o paciente, Sim, né? A gente tem que aprender a se com comunicar e a certeza. entender a expectativa que ele tem do processo e alinhar expectativas. Com certeza. Porque ele vai achar que vai acabar naquela data ali. Ela falou, eu tenho 20 placas. Ele fica fazendo conta todo dia. É, Todo mês ele chega no teu consultório e fala assim, ó, faltam faltam 8 placas, 4 meses, quase a né? contagem regressiva para o final do ano. Exatamente. Falou assim, olha, não é assim, vamos, tomara que dê certo, tomara que corra tudo bem. O planejamento foi feito para ser executado nesse prazo. A gente usa até, a gente chama de sobrecorreção dentro da técnica. Casos de movimentos um pouco mais difíceis de executar com o alinhador, a gente coloca uma margem de 20 a 30% de sobrecorreção. Passa dentro do software. Por exemplo, tem 15 graus de rotação. Eu coloco 18. Então, se olhar no software, ele passou, ele não está alinhadinho. No software ele está Uhum. para frente. Para ele dar mais duas placas a mais, para se caso não chegar, ele tem mais duas para acabar de terminar. Para casos simples, funciona muito bem. Ou para finalização de tratamentos, funciona muito bem. Agora, um caso maior, de média, alta complexidade, ele não vai conseguir terminar isso no primeiro jogo de placas. Pode ter 60, 70 placas, ele vai tocar aquilo ali, vai chegar um momento que ele vai falar, ó, vamos parar e vamos fazer mais jogo de placas, vamos trocar e vai refinando. Então a pessoa tem que entender bem desse manejo com esse tipo de acessório, dessa ferramenta nova, para que ele
consiga dominar bem e fazer um fluxo de tratamento que seja num tempo hábil, né? Porque vamos colocar um caso complexo. 60, 80, 90, 120 alinhadores. Uau! Aí a pessoa fala, cara, eu vou ficar 5 anos de aparelho. Quem que vai ficar? Todo mês, todo dia, 22 horas, 20 a 22 horas por dia na boca. Quem Não aguenta, aguenta? não aguenta. E aí você vai chegar e falar, olha, eu tenho vários casos assim. A pessoa chega, eu quero alinhador, tá? O seu caso é mais complexo, tal, vai demorar mais. Você está disposto a seguir E esse aí plano faz de o quê? tratamento? Combina. Você pode combinar, você pode utilizar mecânica. Aí é que entra a criatividade do ortodontista. Você pode fazer uma mecânica mista, você pode entrar com o aparelho fixo primeiro e depois você entrar com o alinhador. Finalizar com o alinhador, né? Você pode entrar com alinhador em um arco e aparelho fixo no outro. Você pode usar acessórios segmentados em algum setor que é mais difícil o movimento. Enfim, é criatividade do ortodontista. Ele pensar numa mecânica eficiente, que resolva logo, para diminuir o número de alinhadores. Então, a pessoa tem um giro do dente. Vamos colocar, voltar num dente girado, um Uhum. pré-molar girado. Gente, é fato. A média de movimento o movimento menos previsível é giroversão de premolares. Se ele tem 30 graus de giro, não é muito 30 graus de giro. 30 alinhadores. Aí o cara vai Olha, ficar 15 meses corrigindo um premolar. Se eu fizer um binário que a gente usa botões e elástico para fazer um giro com elástico, 2 meses eu arrumo isso aí. pois é. Você Eu entendeu? acho que a Aí, caixa de ferramentas do ortodontista tem que ser vasta e ele ali, diante de um bom diagnóstico, vai eleger qual ou quais mecânicas ele vai usar para exatamente. alinhar com a expectativa do paciente e dele. E aí, quando você estava falando de premolar, me veio um trauma de faculdade. Eu, como você, tenho. Esse ano faço 30 anos de formada, talvez um pouquinho mais que você. Você falou 20 e muitos, eu faço Eu tenho 30 30 anos. também. Esse ano 30 também. Então somos contemporâneos. E Uhum. aí, na época da faculdade, tinha que fazer a endodontia, toda a minha admiração aos endodontistas. Eu falei, vou escolher logo um pré-molar, que daí eu já resolvo. Tinha que fazer Dois 3 já condutos, eu faço um canino, um pré-molar, 3 feito. matou. Tomei uma surra, óbvio, né? E aí a gente vai falar de anatomia radicular, né? Eu estava dando uma aula na sexta-feira e aí tinha endodontista na sala e eu falei, gente, a anatomia que a gente aprendeu dos dentes, aquela que a gente aprendeu, ela não existe. Na realidade, ela nunca existiu. A gente só não tinha condições de ver como ela realmente era, né? O exame tridimensional, quando a gente muda um pouquinho a angulação, dava para ver, né, um pouco, mas hoje a gente tem o exame tridimensional. Quando a gente também se limita a um exame puramente 2D, que a gente foi para uma parte de coroa tridimensional, que é e dinâmica, porque a gente saiu do modelo de gesso, e meu Deus, o que era aquele modelo isocalado para entregar aquilo pronto para o Pelo ortodontista. amor de Deus. Que rolê que era fazer E aquele vou negócio. ler aquilo lá, saga. Era uma saga. Inclusive, eu dou aula na especialização de radiologia, a gente tinha que dar aula daquele rolê lá. Nossa Senhora. E corta e não sei o que, isocala, e sabão e brilho, Sabão e brilho, esfrega. e Você é esfrega serviço. e seca, porque senão ele mofa. É desse jeito, sexo não mofa, nossa Senhora. E a gente sai daquele rolê para um escaneamento, mas a gente ainda continua usando o exame 2D como base. Em que momento você vê que é fundamental fazer essa fusão do, da parte coronária 3D, que é o STL, que é o escaneamento, e da parte tomográfica desse processo para que a gente tenha menos surpresas no ou no pós ou no durante desse processo? A questão que eu vejo hoje da tomo é importantíssima. Você tem na mão, eu falo assim pro ortodontista hoje, pegou uma panorâmica, olhou lá um dente que está ectópico. Se você demorar 3 segundos para responder o que está acontecendo ali, pede tomo. Adorei.
Pegou fôlego, já O era. que tem ali? Pé de tom. Um, dois, três. Pé de tom. Pede tom. Adorei, Pé vou de, usar. pé de tomo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você vai achar, você vai adivinhar. E como é que você Supor. vai fazer um adivinha no caso de um paciente 2D se você tem a ferramenta 3D para fazer? Então eu falo, chegou no caso, você não entendeu direito o que está ali, você começou a levantar hipóteses, tomo. Então a gente pede a tomo nesse sentido hoje, como ortodontia. A ideia é chegar, escaneamento, tomografia e fotografia, Usar. acabou. A fotografia para te ajudar no planejamento, né, no caso de movimentos, para saber facial e tudo mais, mas a tomo vai me ajudar muito mais. Mas a gente vê o custo, as cidades, regiões ainda que não tem, valores, né? Tem regiões que o valor da tomo está quase o preço da documentação ortodôntica. Só que tem lugares que a tomo é muito mais cara. E aí você cai nessa. E a dificuldade do ortodontista de interpretar. Eis-me aqui. Aê! Muito bem! Por quê? Eis-me Ele aqui para quer ver. servir o dentista que não sabe interpretar a Exato. tomografia, que não sabe pedir, que tem dúvida, que acha que é impossível. Eis-me aqui. Aí chegou. O cara quer ver o PDF. É Eu falei, meu isso. Deus do céu, mas você voltou no 2D, então pede radiografia, então. Por que você vai pedir É, como? Você tem que entrar no software e mexer. é Manipular. isso. Ah, mas aí o cara não tem um computador, aí o computador dele não roda, aí começa a travar, ter essas travas. Então eu percebi isso, da dificuldade de a gente ficar pedindo como padrão a tomografia hoje, dentro do caso de orto, né? Dos ortodontistas, de Vamos começar. desbravar isso juntos? Eu estou aqui para te servir. Bora! Eu acho que quanto mais a gente desmistificar, né, a questão do preço do exame, eu não estou dizendo que não é um investimento a mais, não, é sim, tá? Mas quando a gente entender o valor desse exame e começar, como todas as especialidades começaram, sabe, Bolivar, que é o seguinte: o endodontista, quando ontem eu fiz uma live também com o endodontista e eu perguntei assim, como é que você começou? Faz muito tempo que você definiu isso como protocolo? Ele falou, não, faz um ano que eu não abro mão mais. Mas ele veio usando e ele veio criando critérios para usar. Então, o que eu acho é que a gente tem que começar de alguma forma. Que a gente Exato. comece com os casos que você falou, demorou 3 segundos, tem que pedir. E eu não estou falando só daquele canino que está lá em cima, não. Eu estou falando de. Você olha para o paciente, vê um fenótipo fino e você fala, opa, aí você vê a radiografia, vê na tele. Na tele, embora não seja tridimensional, mas na teleradiografia, se você tem um dente inclinado muito para vestibular, você vê que tem pouca tábua óssea, né? Fala, não, esse caso aqui eu vou pedir. E aí vai começando, né, como um hábito, você falou de livro, né, o Hábitos Atômicos, vai começando a introduzir esse exame de forma suave dentro desse processo. Até que a cabeça do paciente fala assim, gente, eu não consigo mais viver sem esse exame. Como é que eu Exato. vivi até aqui sem pedir isso? E aí ele entra, e o meu sonho é que ele entre para um protocolo igual a foto, eu não abro mão. É aqui, ó, com foto. Ah, a gente está falando que isso é possível? Não, porque até hoje tem gente que quer fazer ortodontia sem tele ou sem foto, só com uma panorâmica. Tá? Não estou falando, não é Aham. o, né, a questão do sonho utópico, não. Mas é experimentar a tecnologia e ir colocando nos casos mais complexos. A endodontia, e inclusive a ciência endodôntica, né, começou a analisar principalmente os casos de retratamento e definiu no guideline que casos de retratamento precisam. E aos poucos, você falando, nossa, mas a anatomia não é tão como eu pensava. E aí você começa a definir. Então, esse é o meu propósito, sabe? É fazer com que o dentista comum da cadeira, especialista ou não, aquele dentista que
puxa hipóteses demais, ou que se frustra Ele sabe que ele é bom tecnicamente, mas ele se frustra com o resultado que ele não conseguiu entregar, porque no fundo pode ter tido uma parte desse filme, dessa história, que ele não viu direito. E ali está o ponto em que ou essa intercorrência ou essa falta de sucesso como esperada acontece. Então, acho que é nesse momento que a gente tem que começar a abrir espaço para a tomografia. E tem uma dica, né, gente? Quanto mais a gente usar, mais barata ela vai ficar. É a lei Sim, da oferta e da procura. exato. É esse o Então, ponto. vamos abraçar essa tecnologia, tá? E aí a gente já está indo para o finalzinho. Adorei, vai ter mais Ah, a não, outra. nem Papo vi bom, passar, olha que legal. papo bom demais. Bom demais. Um convite para o Congresso Segredos dos Grandes Casos Clínicos. Você é meu convidado também para estar Legal. lá. 23 e 24 vou colocar lá na DOC. 23 e 24 de maio a gente vai falar como o diagnóstico influencia na condução dos casos, né? Por fim, os casos clínicos bem resolvidos é o que traz, né? Essa relação de satisfação e de propósito do dentista de que ele está realmente transformando vidas. Porque se a gente não consegue conduzir da forma que a gente esperava, até nós nos frustramos, né? Exatamente. Então, considerações finais Ah, que desse papo pena. bom. Já acabou? Já está acabando. Ai, que bonitinho. Mas eu penso assim, dentro do contexto do diagnóstico, a ideia da tomografia, eu acredito que, não sei por que ainda não está consolidada, mas eu acredito muito que esse vai consolidar em pouco tempo. Porque eu lembro, quando eu fiz o meu mestrado foi recente até, inclusive, 2015, isso, 2015. Eu, eu analisei tomografias, Que fiz bacana. mesialização de molares em osso atrófico, né? Então, um dente que for perdido há muito tempo, então tinha que movimentar o dente naquele osso mais compacto e ver o impacto de reabsorções nesses dentes. Se teria reabsorção, que tipo, que grau que aconteceu movimentando esses dentes nessa região. Então tinha tomo antes e depois. E eu tinha que analisar raiz por raiz, tamanho, volume, tudo. E ali me deu uma abertura muito grande do que aconteceu, né? A gente não tinha muita noção, mesmo fazendo ortodontia com o tempo, mas a gente não tinha um hábito de pedir essa quantidade de exame tomográfico. E aí você começa a entender, enxergar, falei, cara, eu tô vendo 4K agora, velho. É isso. Eu É tava numa isso. televisão de tubo de imagem, agora eu tô vendo É 4K. isso. É sobre isso. E aí você, cara, muito mais simples de identificar e de resolver, até para você mostrar para o paciente a viabilidade, a possibilidade de mexer, os problemas que pode acontecer, ou até o resultado que você pode entregar para o paciente, mostrando ali, ele vai perceber que é muito Ele mais vai ver, prático. né? Ele vai ver, é visão, é 4K. Eu falei assim, meu, ali eu falei, não, tem que pedir. Então, toda vez que tem, a gente não tem esse protocolo, porque a ortodontia não entrou no protocolo da Tomo, mas a gente vem batalhando sobre isso também. Coincidentemente ou não, eu também venho batalhando para isso, porque é importante você ver tudo. E aí a gente pede nesses casos, né? Casos aí que você não está enxergando o que está acontecendo, está em dúvida, pede. Mas o ideal é você pedir para todos. Eu acho que é esse processo educacional, né? Eu falo de tomografia há 25 anos. Nossa Senhora. E ao mesmo tempo que avançou bastante, eu percebo que ainda temos o mesmo status de 25 anos atrás. É claro que a gente vai reciclando profissionais, alguns entram, outros saem, uns não usavam, passam a usar, mas eu não vejo uma expansão do uso do exame tridimensional como a expansão dos alinhadores, por exemplo. Expansão do escaneamento. A expansão do escaneamento, da odontologia digital.
Por quê, Bolivar? Por quê, por fim? Porque o diagnóstico está ficando em segundo plano. E o que eu acho que todo mundo precisa entender é que você só é bom dentista se você sabe fazer um bom diagnóstico. Exatamente. Eu falo Senão, tudo que bastante você isso. aprendeu, você está aplicando equivocadamente. Exato, o diagnóstico é o principal. A gente fala, mas de novo, vai falar diagnóstico, assim, cara, se você não souber isso aqui, o restante, técnica, mecânica, dica, a gente sempre fala para os estrangeiros, né, para os hispanohablantes, os tips. Os tips você encontra no YouTube, você É encontra no isso, Instagram, você encontra em vários lugares. Mecânicas, ideias, tem um monte. é É isso. variado, mas o diagnóstico é um só. Se você não acertou no diagnóstico onde está o problema do paciente, você não vai acertar o resto. E, gente, isso é para tudo, né? Para o mecânico que você leva o carro, se ele erra no diagnóstico, ele te dá errado. Exatamente. Eu faço essa analogia com o mecânico, sabia? Eu chego para ele e falo assim, gente, imagine o seguinte, vocês estão pulando fase. Você olha o diagnóstico e olha o movimento do dente. Depois você vai para a ferramenta. Porque todo mundo fala assim, esse tipo de problema, qual o aparelho que eu uso Já para vai isso? aqui na frente, Eu né? falei assim, não, gente, peraí, seria simples se fosse assim, fazia um livro para vocês, ó, classe 2 com deficiência mandibular, põe esse, classe 2 com produção maçã, põe esse, pronto, você não precisa fazer nenhum curso, compra esse livro e vai ser feliz, eu fico milionário com esse livro. Mas não é assim que funciona. E aí pula. E aí vem a analogia do mecânico. Você vai na oficina mecânica, o cara te pega todas as ferramentas dele, joga em cima do carro e vai testando. Não, ele vai olhar, vai escutar, ele vai ver. Primeiro, escutar, escuta o paciente. Escuta o paciente. Escuta o paciente. Aí ele escuta lá onde está o problema. Aí ele escuta o que está acontecendo. Aí ele vai no local e aí ele vê, olha, é aqui. Aí ele vai lá e pega a ferramenta que Exatamente. precisa para tirar o problema dali. É assim que é a ortodontia também. É assim que é o diagnóstico, plano de tratamento. E a pessoa pula essa fase. Ele quer o resultado. Fala, ó, que aparelho que eu ponho aqui? É porque a nossa profissão, ela acabou sendo entendida como mão na massa. Para você ser dentista, você precisa fazer um procedimento. Ao passo que, se a gente vai no médico e às vezes ele faz o diagnóstico somente ouvindo, ou até com um exame complementar, mas esse diagnóstico ele tem que acertar antes de fazer a cirurgia. Nós já queremos fazer a cirurgia antes de Exato. acertar o É, diagnóstico. E eu acho que a gente tem que como educadores e como essas ferramentas que a gente tem de redes sociais e tudo isso, e educando a sociedade também, para que o paciente, quando chegar a determinado profissional, que ele faça, né? Por exemplo, eu não vejo hoje a condição de fazer um implante sem uma tomografia. não, impossível. Então a gente tem que educar a sociedade também para falar assim, doutor, você não vai me pedir uma tomografia? Porque aí ele precisa, né, se posicionar. A gente começou a live você dizendo que o paciente Aham, chega lá dizendo que sabe o que quer, sabe como quer, sabe o tempo que tem que durar. Então ele tem que saber que precisa de um bom diagnóstico também. exatamente. Esse é vamos fazer essa campanha. Tô dentro. Bora, tamo junto. Bolivar, obrigada. Eu quero me Eu que colocar agradeço. totalmente à disposição para os seus projetos, aquilo que Tá, você já. precisar. Obrigado. Eu que agradeço de coração. Foi sensacional. E pode Sensacional, né? chamar quantas vezes, que esse papo aqui Bora. vai longo. Vou pegar um cafezinho e vamos embora. Vamos embora, vamos continuar. Essa live vai para o YouTube. Seu canal do YouTube está ativo? Tá. Então, Bolivar vou pedir Pimenta uma Ortodontia. collab lá. Pode colar lá. Bolivar Pimenta Ortodontia. Bora. Obrigada. Beijo. Deus te abençoe. Uma Obrigadão, boa viu? semana. Deus abençoe muito cada um. Beijo. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.